Olá, seja bem-vindo ao novo curso do canal. Meu nome é Byte, uma pequena homenagem ao sistema binário. E essa é a nossa primeira aula. Nada melhor que uma máquina para falar de linguagem de máquina, ou da linguagem mais próxima dela, a linguagem Assembly. Vou acompanhar você ao longo desse curso sobre programação para microcontrolador PIC usando a linguagem Assembly. Nesta primeira aula, vamos falar um pouco de como tudo começou. Vamos falar da história do microprocessador e a história do microcontrolador. Em 1969, uma empresa japonesa chamada Busicom iniciou um projeto para uma calculadora eletrônica. A história do microprocessador data a partir deste projeto. Esta empresa enviou para os Estados Unidos uma equipe de engenheiros responsáveis pelo projeto, à procura de Marcian Hoff, da Intel Corporation. Marcian Hoff, que já tinha experiência com computadores, observou esse projeto de uma forma diferente. Ele pensou que, se ao invés de desenvolver um chip que somente seria para calculadora, desenvolver algo que funcionasse de acordo com o programa e que pudesse ser utilizado em outros dispositivos. Significava que a configuração era mais simples, porém iria requerer muito mais memória que o projeto dos engenheiros japoneses. Após um certo tempo, apesar de os japoneses estarem ainda a tentar encontrar uma solução mais simples, a ideia de Marcian Hoff venceu, e o primeiro microprocessador nasceu. Em 1971, a Intel obteve os direitos de venda deste circuito integrado e antes disso já tinha comprado a licença da empresa Busicom. Após a compra da licença da empresa japonesa, em 1971, a Intel lança o seu primeiro processador de 4 bits, denominado 4004. A história do microcontrolador data de 1971, onde foi projetado por dois engenheiros da Texas Instruments, Gary Bohn e Michael Cochran, criando o TMS-1000, que era um microcontrolador de 4 bits com memória ROM e memória RAM incorporados. Esse microcontrolador era utilizado internamente pela empresa nas suas calculadoras de 1972 a 1974 e foi melhorado ao longo dos anos. Em 1974, ele foi colocado à venda para as indústrias eletrônicas. O TMS-1000 estava disponível em várias configurações de tamanho de memória RAM e de memória ROM. Em 1983, cerca de 100 milhões de dispositivos TMS-1000 haviam sido vendidos. As raízes dos PICs se originam da Universidade de Harvard, com um projeto para o Departamento de Defesa, mas este foi vencido por um projeto de memória mais simples e mais confiável para a época, da Universidade Princeton. A arquitetura Harvard foi primeiramente usada no 8X300 da Signetics e foi adotada pela General Instruments para uso como interface controladora de periféricos, daí o seu nome PIC, que foi projetada para compensar o fraco barramento de I/O da sua CPU CP1600 de 16 bits. A divisão de microeletrônica foi depois transformada na Arizona Microchip Technology por volta de 1985, com os microcontroladores PIC como produto principal. Existem basicamente 4 famílias de PICs, e diferenciadas pelo tamanho da palavra de memória de programa, que podem ser de 12, 14, 16 e 32 bits. Atualmente, a Microchip lançou, nesses últimos anos, uma nova família de microcontroladores, chamadas DS-PIC, que possui barramento interno de 16 bits e 24 bits, contrário à tradicional família de 8 bits, e também a família de PIC32, com barramento de dados em 32 bits. O PIC possui uma arquitetura interna do tipo Harvard,
A diferença entre esta arquitetura e as tradicionais, do tipo Van Neumann, é que ela possui um barramento para programa e outro barramento para dados, diferente da arquitetura tradicional, em que um barramento é tanto de programa quanto de dados. O aumento do tamanho da palavra de programa possibilita um aumento no número de instruções. Os PICs de 12 bits, por exemplo, possuem apenas 33 instruções em assembly. Já os de 14 bits possuem 35 e os 16 bits possuem 77 instruções. Chegamos ao final da aula, espero que tenha gostado. Essa é apenas a primeira aula de muitas que virão por aí. Se gostou, clique em gostei e compartilhe, porque com certeza isso nos ajuda bastante. Até uma próxima aula.